Um ótimo dia, aprendizes. Um ótimo dia, ouvintes. Que Deus abençoe. Aqui pela Rádio 107 FM Rio de Janeiro. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento. Em todo ato, você está se autodefinindo. Temos grandes exemplos que encarnaram, assim como aqueles que nos ditam as regras. Todos aqueles que deixaram suas marcas, que mudaram e melhoraram o mundo, seguiram somente os caminhos divinos. Construíram seus caminhos dentro de sua autenticidade de movimento e nunca mais, jamais, ditando um limite a outro fluxo de vida. Isso é arte. Não existe limite para as coisas, né? Infelizmente, a percepção humana, que não é desenvolvida, trabalhada, enxerga o limite. Estou no meu limite máximo. Peraí. Limite máximo. Tem limite mínimo, né? Limite é limite, né? Então aqui, limite de município. Não tem o máximo e o mínimo, né? Atravessou para lá é um, atravessou bem para cá é outro. Desde que você sinta que está limitado, limitada, que você entendeu que existe um limite, procure descartar isso. Quando você compreende, né, dentro da sua consciência, que mesmo enxergando o limite, você fala, cara, não tem limite para mim, eu vou fazer e pronto, vai acontecer, vai rolar, eu vou aprender, enfim. O universo se amplia. De alguma forma, né, nós temos uma movimentação de visível e invisível, né? Então, tudo aquilo que você não vê, né, representa o que você vê. Tudo aquilo que você vê representa o que você não vê. Então, você pode chegar ali onde você não enxerga. Mas como eu faço isso? Simplesmente compreendendo que você pode. E você vai focar nisso, colocar a sua atenção e procurar neutralizar suas dúvidas, suas dificuldades, de alguma forma, colocando você mesmo para você, olha, eu vou trabalhar isso, eu tenho que conseguir, de alguma forma eu vou realizar. Às vezes a pessoa busca uma atividade profissional, ela busca um caminho diferente, um estudo, uma faculdade, até um relacionamento. De repente, alguém pode gostar de alguém e falar, nossa, aquela pessoa é muita coisa, como é que eu vou chegar nela, né? Eu não tenho... E aí começa, né? Porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não tenho posição, ou porque eu não tenho estudo, ou porque... Sempre isso. Só que você é você. E quando você passa a ser você, mudou tudo. Seja um movimento natural e faça com que as coisas se realizem naturalmente. Existe um caminho chamado personalidade e criação de si mesmo. Então é isso que eu quero conversar com vocês, né? Para que possamos, dentro da arte, né, que a vida é uma arte, fazer isso se realizar. A vida é uma arte. O Criador é um artista. Cada vida manifestada é uma arte. A arte nos permite tudo. E a arte de querer nos possibilita tudo. No querer, exercemos nosso livre-arbítrio e definimos quem somos. Somos parte do Criador. Infinitas partes e cada qual com um querer. Como pode cada partícula de vida exercer um querer
individual. Essa é a arte de Deus. Bom, e aí começa essa grande brincadeira, né? Todos estão dentro de um todo e cada um tem uma particularidade. E aí criam-se situações, problemas, acontecimentos, né? E assim por diante. E a vida, o caminho se desenvolve, né? Então, se a maioria das pessoas começam a enxergar limites, né, as dificuldades, elas não vão adiante. E muita coisa não acontece. Então, por exemplo, existe uma fronteira, né, onde você pode ultrapassá-la e realizar suas coisas. Então, por exemplo, mesmo a questão de um relacionamento, né? Uma pessoa não consegue se aproximar da outra porque ela coloca limites, né? E às vezes uma pessoa não se permite ter aquela pessoa com ela porque também coloca limites. Então aquilo não acontece. Quando isso não acontece, um monte de coisa no mundo, né, na vida, no geral, não acontece. Porque as relações estão relacionadas a todos, né? Talvez quando a pessoa busca uma posição, né, crescer no trabalho, alguma coisa assim, quando ela se desenvolve, que ela cresce, ela sai de um lugar para outro. É um crescimento. Quando ela faz isso, ela dá espaço para outro estar no lugar dela, né? Então, quando uma pessoa ela almeja, por exemplo, olha, eu vou abrir um comércio. Então, ali ela está criando uma situação, ela está alugando ou comprando um imóvel, ela está montando, dando emprego para muita gente, depois ela vai contratar gente, vai colocar produtos, enfim. Tudo isso gera um fluxo de vida, um movimento que você fez acontecer, porque você não compreendeu os limites, você não quis saber disso, você foi lá e fez. Aquele que entende os limites, enxerga eles, não faz. Então aquilo não acontece. Quando aquilo não acontece, um monte de coisa não acontece. E quando você faz acontecer, um monte de coisa passa a acontecer devido à sua ousadia, à sua questão de ir lá e fazer. Então a pessoa pode abrir uma empresa, pode não sei o que e tal, mesmo que seja um caminho hoje, muitas coisas virtuais, online, não sei o que, mas tudo gera um movimento, tudo gera alguma coisa, né? Ou gera uma entrega, ou gera, enfim. Então tudo isso traz ocupação para alguém e gera um fluxo de vida. Então, se basicamente a maioria dos humanos, ou todos os humanos, não tivesse essa ousadia de ultrapassar aquilo que ele não enxerga, o mundo não caminharia, né? As histórias falam, né? Você pega todos aí os grandes inventores, criadores, enfim, né? São sonhos, né? Que se colocam em movimento, né? Para poderem realizar as coisas, né? E hoje tem uma facilidade muito grande, porque você tem aí, eu não sei muito bem mexer nessas coisas, não tenho muito acesso a nada, mas existe muita coisa colocada sobre os grandes inventores, os empresários, pessoas que criaram coisas, criaram caminho, buscaram desenvolver isso ou aquilo, passaram por aquilo, né? Então, tudo isso, né, faz os movimentos acontecerem, né? Como muitos na necessidade de criar um produto que não tem ali na cidade alguma coisa, ele cria uma ferramenta. E essa ferramenta, quem sabe lá na frente vai virar uma marca, vai virar alguma coisa, né? Então tudo é esse movimento. Então alguém percebe que não tem um tipo de alimentação na região, né? Então vai buscar fazer alguma coisa para poder suprir aquilo. E de repente a coisa começa a encaixar, né? E aí existem vários caminhos, né? Porque tudo aquilo que você for fazer deve se fazer muito bem feito e sempre com muito amor, né? Nada fazer por fazer ou fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Ou o achismo, né? Porque você acha que ali deu certo, porque isso dá dinheiro. Aí não.
aí as coisas... É claro que você quer um resultado das suas coisas, isso é natural, né? Ninguém vai fazer alguma coisa para não ter resultado, né? Mas se você colocar o resultado na frente, em primeiro lugar, você já criou uma situação estranha, né? Então, é aquilo que eu venho falando, né? Se tudo isso fosse ensinado nas escolas, né, desde criança, as coisas seriam diferentes, né? Então, a personalidade de cada um, ela deve ser criada, né? Porque você está criando a você mesmo. Uma pessoa que encara situações, que vai adiante, que realiza, né? Que está aí pronta, né? Para poder favorecer o mundo, ajudar, fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, né? Então tudo isso, né, é necessário para que o mundo se desenvolva e esse fluxo de vida ele se realize e aconteça. Da mesma forma, né, no mundo metafísico, tudo é igual, né? Quando você faz tudo isso que eu estou falando agora, mas dentro de uma ideia, de um conhecimento, né, uma coisa mais elevada, né, um mundo extrafísico, metafísico, né, você está criando um caminho muito maior para você, né? Então, por exemplo, quando nós estamos aqui conversando, colocando vamos chamar um programa, uma aula, um movimento, né? Ou mesmo vou falar pelo trabalho que realizamos, né? As aulas, os movimentos, as meditações, né? As lives, tudo isso, toda a ideia é gerar luz nas pessoas, gerar ideias, gerar amplitude, para que as pessoas possam enxergar melhor, diferente e mais, né? Então tudo isso gera um movimento, né, que faz com que as pessoas que estejam conectadas gerem um outro movimento. E aí, diante dessa situação, existe um mundo de ideias, e todo o conhecimento que existe dentro de uma dimensão superior, que é a quarta dimensão, que chamamos de alma no mundo, começa a fervilhar sobre esses aprendizes, essas pessoas, esses ouvintes, assim por diante. E com isso você começa a captar, né, ideias diferentes, caminhos. Talvez algumas pessoas que estão ouvindo o programa já há algum tempo estejam percebendo isso, né? E essa é a ideia, ajudar o humano a se criar melhor. Nós temos uma aula, um curso que é chamado Criarmos-nos Melhor do que Deus nos criou. Então, assim, nós temos que ser melhor a cada dia. Então, pensa assim, se todo mundo fosse encarnando, né, e fosse melhor em todos os sentidos do que os pais, né, aí os filhos melhores que os pais, os filhos e assim por diante. Então nós estaríamos num movimento muito elevado. Mas as encarnações não são assim, né? Os filhos são diferentes dos pais, enfim, e as coisas vão caminhando cada um de uma forma, né? Não existe uma consciência, né, de ser melhor a cada dia, né? Simplesmente vive-se e pronto. E o que é ser melhor, né? Ser melhor é ser você mesmo. E com isso, o próprio universo ele vai trazer para você aquilo que você é. Como eu já falei para vocês, muitos querem ser muitas coisas, ou algumas coisas, ou uma coisa. Mas todo mundo veio para ser algo. E nem todos estão fazendo aquilo que vieram fazer. E aí existe, né, essa diferença que de alguma forma ela é cobrada, né? E as pessoas passam por algumas situações às vezes porque elas estão num caminho e deveriam estar em outro. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Bom, só uma forma de você saber. Você passando a buscar conhecimento para compreender como o mundo funciona, né? Como que o mundo
se coloca, né? E aí, né, você começa a desenvolver cada vez mais você. E você vai crescendo, 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 e as coisas começam a, a trazer um mundo real para você que talvez você não estivesse habituado, habituada, e você não vivesse aquilo. E aí começa a trazer uma outra ideia da coisa. E as suas coisas, o seu verdadeiro caminho começa a se mostrar, né? E de alguma forma tudo passa a andar diferente. Então, quando nós estamos em movimento, em aula, por exemplo, né, nos trabalhos, enfim, tudo isso, né, existe um foco trabalhando ali, né? E especialmente todos estão fadados, né, a viver aquilo que são, porque está se colocando dentro de um caminho onde você busca melhorar, crescer, se conhecer, fazer um mundo diferente, um mundo melhor, né? Então não é necessário você ter algumas atitudes para falar, vou fazer um mundo melhor. Não, é a consciência, é você se melhorar, o mundo melhora, né? As ações externas fica para cada pessoa pensa de uma forma e pronto. É assim que funciona o mundo, né? Mas quando você cria uma consciência, como eu já falei para vocês, tem lá um asilo, tem um orfanato, tem uma casa não sei do que e tal, e que você vai rezar para aquilo. Você vai fazer o pono, chaveiro de mão, você vai trabalhar 30 dias ali e você vai começar a ver resultados. Então, você não foi lá levar dinheiro, ou mantimento, ou roupa, não. Você criou um fluxo de vida mais leve, mais elevado, no qual as coisas começam a acontecer. E aí pode ser que aquelas pessoas que não sabem nada e elas só sabem a prática material comecem a ajudar também, ou de alguma maneira aquilo se eleve, né, de uma forma mais sutil, mais leve, assim por diante. Tudo pode ser melhorado no mundo. Então, quando você coloca uma ideia, uma consciência de um mundo melhor, é só isso. Não é que você. É porque assim, cada pessoa tem uma ideia de um mundo diferente ou um mundo melhor, né? Olha, para mim o mundo melhor é assim, o mundo melhor é assado, não sei o que e tal. Então não existe uma regra, uma cartilha, ou falar, não, isso que é o melhor, é isso. Não, não existe isso, né? Só de você ter consciência, né, que você deseja um mundo melhor, verdadeiramente, aqui no seu coração, né? Isso vai acontecer, vai acontecendo, vai ajudando muita gente, vai melhorando as escolas, as faculdades, né? Lugares que são mais pesados, né? Energias mais densas, mesmo a questão de hospitais, de tudo, né? A questão dos animais, né? Clínicas veterinárias, animais que estão aí em cativeiro, animais que estão com problemas, estão doentes, enfim, tem de tudo, né? O mundo ele tem uma série de situações, né? Ao mesmo tempo que tem um lado funcionando, tem um lado que não está funcionando, né? Quer dizer, existe uma regra, uma balança, né, que se orquestra. Então nós temos que trazer um equilíbrio para que as coisas comecem a acontecer diferente. E isso tudo acontece quando você cria uma consciência disso. Simplesmente isso. Olha, eu sou consciente de um mundo melhor. E como é que a gente faz isso? Olha, eu faço sendo consciente. Não existe uma coisa que eu vou mexer aqui, eu vou mexer ali, ou eu vou fazer a coisa acontecer. Eu vou me concentrar e dentro da minha vida, de tudo que eu vivo, né, naturalmente no dia a dia, eu tenho uma consciência deste mundo melhor, né? E não só melhor para mim, para minha família, ou para aqueles que eu conheço, ou o meio que me cerca, mas para todos aqueles, todos, né? Tudo aquilo que habita no planeta, né? Então você pode ter aí uma alimentação melhor, tudo diferente, né? Então tudo isso é a consciência. Tudo isso é, né?
Então, às vezes, em vez das pessoas estarem pensando numa coisa mais elevada, estão lá pensando, puxa, mas será que esse alimento aqui tem algum agrotóxico, tem algum veneno, tem não sei o que lá. Então estão sempre colocando alguma coisa. Então, assim, se você tem alguma cisma, não coma, não se alimente, né? Mas não fique propagando isso ou falando. Reze para isso. Ore, tenha consciência de que as coisas... E devagar as coisas começam a caminhar dentro de uma ordem diferente. Por isso que é necessário, né, o trabalho metafísico, o outro lado. Quando nós criamos toda uma energia, um caminho, né, num lado sutil, ele começa a se aproximar do lado aparente, da matéria, do material. E aí começam as situações de melhora das coisas, né? É aquela coisa, né? Você pega, já dei para vocês esse exemplo, né? Então, uma rua com um monte de casas assim, que estão largadas, estão mais feinhas e tal, e aí alguém tem uma ideia de reformar, sem muita coisa, pinta, ajeita e tal, e aquela casa fica bonita, fica aparente. Aí todo mundo fala, poxa, acho que vou fazer a mesma coisa. E aí começa, quando você vai ver, daqui a algum tempo, alguns anos, toda aquela rua está bem arrumadinha, bem jeitosa, porque alguém teve a ideia, né? Então, mesmo, por exemplo, vamos falar assim, do mundo de agora, vai, um condomínio, né, sei lá, um lugar lá que as pessoas estacionam e tal, então alguém, né, compra um carro melhor, por exemplo. E claro que existem os invejosos, nossa, o cara tá não sei o que e tal, e tem aqueles que, pô, que legal, né, muitos bens e tal, não sei o que, né. Mas, com isso, começa a despertar em alguns uma ideia de querer também melhorar, trocar o que tem, ou comprar alguma coisa, ou fazer algum movimento. E isso gera um fluxo, um movimento para tudo, mercado, né? Tudo anda, né? Mecânico, tudo. Imagina quantas coisas envolvem quantas coisas, né? Então o mundo ele é uma engrenagem. Então um tem que fazer para despertar o outro e assim por diante. O que você não pode querer é a coisa do outro, claro, isso não, nunca, né? Como alguém fala assim, vê alguém lá, né, e fala assim, ah, eu sou você amanhã. Nunca. Você nunca pode ser ninguém. Você tem que ser você sempre. Você não pode ser mais ninguém, né? Ou você vê lá alguém com alguma coisa e fala, eu vou ter um desse amanhã. Não. Aquele é aquele, né? Então, você pode desejar, né, aquilo, mas não aquilo da pessoa, né? Então, uma coisa começa a levar o outro a andar, a caminhar, a refletir. Se ninguém se mexe, ninguém faz nada, dificilmente alguém desperta para fazer. Mas quando alguém começa a fazer, outros começam a fazer. São exemplos, né? Então, às vezes alguém faz mesmo uma empresa, tem uma ideia, né, cria lá um caminho e dá um baita resultado. Aí todo mundo fala, poxa, vamos implantar essa nossa empresa, vamos fazer... E começa. Então, alguém tem que começar. Então, a personalidade e a criação de si mesmo, ela é muito importante, né? E o conhecimento, ele te dá base para tudo isso, para você estar realizando, estar fazendo, estar crescendo, estar andando, né? Então, uma pessoa sem instrução, sem conhecimento, ela anda dentro de um limite. Não tem jeito, porque ela vai ir até onde ela aprendeu, vai fazer aquilo que ela enxerga e aquilo que ela entende que tem que fazer, né? Não além disso, né? Além daquilo. Então, quando você começa a criar essa ideia, tudo começa a mudar, né? Que é a consciência. Então, você começa a observar que são vários fatores, muita coisa acontecendo para você fazer, mas a atenção, ela acontece. Você começou a dar atenção aqui, dar atenção ali, tudo passa a se realizar, tudo passa a acontecer de uma maneira muito natural, muito eficiente, e que tudo traz, né, uma realização assim
completa para todos, né? Então, quero falar um pouco da nossa grade, né? Dos nossos movimentos, para você poder estar aí atento, atenta aos estudos. De repente pode surgir algum interesse, né? Hoje nós estamos no dia 25 e temos um encontro de alquimistas, 8h30 da noite, online, né? Que é aquela ideia, lembra, da tábua redonda, que nós trabalhamos sobre o conselho kármico, né? Toda a ideia de limpeza na mente coletiva, no astral, no karma coletivo, né? Criando caminhos, soluções, ideias dentro dos trabalhos, né? Depois, às 22 horas, é uma dobradinha, né? 8h30 da noite, alquimistas, 10 horas da noite, a grande fraternidade branca, onde retratamos aí os ascensionados, né? os raios, e hoje com apelos inéditos, movimentações, para poder entender um pouco melhor, né, o que está sendo feito, o que podemos fazer e como podemos ajudar também, né? Dia 28, 8h30 da noite, artes herméticas tradicionais. Baita material, né? Metafísica pura, para você poder estar aí degustando. E dia 29, né, encerrando aí a sequência das aulas de maio, Haja Luz, às 8h30 da noite. Um baita material aí de estudo, né? Para você poder estar em grande crescimento. Tem um trabalho que nós fazemos no final do ano chamado Bom, Belo e Grande. E todo esse trabalho é feito sempre para o ano que está chegando, né? Então, dia 13 de dezembro, tem um tempo aí, que é um domingo às 9h30 da manhã, estaremos falando sobre 2027, que é um ano 11/2, né? Então, um ano de atenção. Nós estamos hoje no ano no 10/1, né? 2026, e vamos para 2027. Aí a gente vai discutir, né, nesse nosso encontro, toda essa ideia do que vem pela frente, de como podemos lidar com 2027 e assim por diante. Então tá aí o convite, né? 13 de dezembro, dá para se programar, mesmo você que está aí no Rio de Janeiro, né? É um curso presencial, porque perguntas, né? Um bate-papo, né? Muito interessante, muito assim, muito gostoso de fazer e de viver, né? Porque retrata a nossa vida, o nosso caminho, dentro do que está acontecendo, de um movimento que é mundo, né? Que está aí envolvendo aí não só o Brasil, mas o mundo todo, né? Os humanos, toda a movimentação disso, tá? Deixando aqui o nosso contato, né? Do site Instituto Alma do Mundo, tudo junto, .com.br. Instituto Alma do Mundo.com.br. O YouTube, Instituto Alma do Mundo, arroba Instituto Alma do Mundo. E o nosso WhatsApp, prefixo 11 95025 8364. 95025 8364. Então tá aí, né? Você querendo participar, querendo conhecer, é um grande prazer. Estamos aí, um grande movimento, né, trabalhando a ideia deste mundo melhor, que é apenas você colocando a atenção na consciência, aquilo que eu venho falando para vocês, né? Venho falando sobre a ideia da presença, uma série de coisas que você pode estar fazendo no seu dia a dia, né? Como a gente colocou a questão do jardim dentro do seu coração, para você semear essas sementes aí, trazer os seus resultados, aquilo que você busca e assim por diante, né? Então, tudo nesse mundo, né, existe uma questão que você pode estar aí trabalhando, né, desenvolvendo, para poder estar melhorando tudo aquilo, né, que te pertence e que você pode trazer para a sua vida de uma maneira mais leve, né, mais certeira. E às vezes acontecimentos, coisas, caminhos que você nem espera, que estão aí à disposição de você. É uma questão de aproveitar a oportunidade. Quando você entra
uma linha, né, de conhecimento, tudo passa a mudar porque é uma egrégora que está vivendo dentro daquilo que o humano veio receber, né? E não, né, aquilo que as pessoas estão aí batendo cabeça para talvez buscar realizar. Então você muda completamente um caminho, e esse caminho vai trazer para você essa construção. Eu vou recitar para você a tábua de esmeralda, que na verdade é tudo aquilo que nós colocamos como atenção no nosso conhecimento, né? E vivemos dentro dessa linha. É verdade, é certo, sem erro, absolutamente verdade. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para que se cumpra a grande obra. Como todas as coisas derivam da coisa única, pela vontade e pela palavra daquele que as mentalizou, tudo deve a existência a essa unidade, e tudo pode ser aperfeiçoado por adaptação àquela mente. O sol é seu pai, a lua, sua mãe. O vento a trouxe em seu ventre, porque a atmosfera é o recipiente, como que o cadinho dos raios solares, por meio do qual a luz penetra a terra inteira, fecunda, vivifica e determina tudo o que se produz em sua superfície por suas correntes contínuas, análogas às do próprio Sol. Separarás, pois, a terra do fogo, o sutil do espesso, com grande habilidade e critério, e terás por este meio a glória, e toda a treva desaparecerá de ti, e a força-fonte de toda a força, porque penetra tudo o que é denso, e vence tudo o que é sutil. Assim, o mundo foi criado. É por isso que sou chamado de Tote, o Trismegisto, porque possuo o poder dos três aspectos da filosofia universal: o absoluto, o fixo e o volátil. O que eu disse da obra do Sol, da obra mestra, da arte alquímica, aqui está dito, e encerra tudo. Então, a tábua de esmeralda, né, é uma construção daquilo que vivemos, né? Porque a verdade é certa e sem erro, absolutamente verdade. Então, não existe uma verdade absoluta, né? Isso é verdade de cada um. Então você vive a sua verdade e pronto. Você não tem que ficar teimando com ninguém e falando, não. Se a pessoa crê que a outra coisa é o que ela pensa, acabou. É a verdade dela. Então, né, não se discute mais, né? Mas, quando você vive para você o que você considera como verdadeiro, as coisas caminham diferente, né? E tudo que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima. Então, quanto mais eu trabalhar a matéria, mais o espiritual responde. Quanto mais trabalhar o espiritual, mais a matéria responde, né? O céu e a terra. Então, tudo se reflete da maneira perfeita. Então, quando você tem uma coisa aqui, ela existe do outro lado também, né? Então, eu tenho que trazer, por exemplo, uma solução, tem mais solução. Se a pessoa vive os problemas e não busca nada, ela tem mais problema do outro lado. E as coisas vão crescendo cada vez mais. Sempre assim. Então o mundo, ele é como se fosse um espelho que reflete. O mundo é refletido. Como você vê lá, tem um filme do Doutor Estranho que mostra bem isso, né? Então quando eu faço um movimento, esse movimento ele é refletido, né? E nesse reflexo eu posso trazer mais do negativo ou posso trazer o resultado que é o positivo, né? E quando eu começo, né, a colocar atenção em tudo aquilo que a gente vem falando, né, que você está trazendo aí uma ideia diferente, uma consciência, é claro que o que vai vibrar na tua vida é o positivo. E aí, é claro, como começa a refletir,
o que está do lado de cá, que às vezes não está grande coisa, começa a refletir aquilo e começa a mudar, trazer uma ideia melhor, né? É como uma pessoa às vezes se olha no espelho e fala, nossa, o negócio está feio. Aí a pessoa se concentra ou vai se cuidar, sei lá o quê, quando vai olhar outra vez, não, melhorou bastante. Então é isso, né? Quando começa a colocar uma atenção do outro lado, o resultado vem para cá, né? Então as pessoas geralmente estão procurando sempre fora de si, e tudo está dentro de você, né? As pessoas se apoiam naquilo que não tem, e não naquilo que tem, ou agradecem aquilo que tem, né? Ela vai sempre reclamar aquilo que ela não tem, não, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu não cheguei lá, porque eu não conquistei aquilo, porque assim. Então, quando a pessoa coloca aquilo que ela está realizando, ela coloca atenção, agradece aquilo, começa a mudar, começa a andar diferente, né? O resultado, ele vem de uma maneira ou de outra, só porque você colocou uma atenção maior naquilo que é necessário, né? Então nós sempre estamos aonde nossa atenção está. Então procure sempre se colocar dentro das suas coisas. Se você se pegar pensando coisas não favoráveis, coisas estranhas, procure mudar isso de alguma forma, né? É importante que você transforme as coisas, que você mude e coloque atenção naquilo que é necessário e aquilo que pertence a você, não em coisas que não tem nada a ver com você, ou nos problemas, ou nas dificuldades, ou até nas enfermidades, né? Pense sempre numa cura, num movimento melhor, e você vai sempre ajudar também o profissional da medicina, o médico, a encontrar um caminho, às vezes uma medicação, enfim. Quando se coloca uma ideia no positivo, no melhor, aquilo tem um fluxo de movimento que vai fazer aparecer profissionais diferentes, algum caminho, enfim. Alguém fala alguma coisa, de algum jeito as coisas acontecem, creiam. Vou recitar para vocês o Deus do Grande Norte, Tempestade Interior, para que vocês possam aí colocar as coisas de uma maneira aí melhor na vida, né? Quem puder, quem estiver dirigindo não, mas quem puder colocar a mão sobre o seu plexo, né? Paz, 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 desce em mim e retira todos os tormentos que me assaltam, retira todos os problemas que me espreitam, retira tudo o que é negativo em mim. Paz, 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 desce em mim e toma meus problemas em teus turbilhões. Carrega-os instantaneamente e leva-os para longe de mim, para a luz que os consuma. Conduz-me à paz, conduze-me à serenidade. Dá-me o que é necessário para que este turbilhão que me assaltou não seja mais que uma recordação desagradável. Ó sim, dá-me a paz que impede esses problemas de se manifestarem, que impedem esses problemas de me atormentar e inquietar. Que esses turbilhões voltem para lá de onde vieram, que essa força me torne forte, que essa força, ao contrário, me abra os olhos, me dê a paz, a confiança e a calma. Que minha presença pose sua mão sobre todos esses problemas e apague tudo. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu peço o comando que este apelo seja atendido com a rapidez do relâmpago pela luz do grande sol central. Então, toda a movimentação, né, de apelo, né, tudo isso nos ajuda, né, para poder fazer com que as coisas aconteçam sempre de uma maneira mais elevada. No livro, né, Arte do Equilíbrio, aqui, segunda edição, na página 15, eu escrevi sobre vamos purificar o mundo. Vamos expandir esse conhecimento e quando eu me purifico, o mundo se purifica. Quando você se purifica, o mundo se purifica. O resultado é um mundo muito melhor. Vamos viver a plenitude, a saúde plena, a prosperidade plena, o relacionamento pleno. Nada que seja perfeito, completo e certo para você
pode lhe ser negado. Quando você é o seu eu em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a perfeição sob a forma de pensamentos, palavras, realizações. Ao permitir que seus pensamentos venham em primeiro lugar, você automaticamente experimenta a imperfeição sob a forma que às vezes não é tão interessante a todos, né? Isso gera, às vezes, tristeza, depressão, angústia, né? Mexe no financeiro e assim por diante. Então, quando nós colocamos atenção naquilo que nós pensamos, e aí entra a questão da percepção outra vez, né? E nós estamos falando hoje sobre a personalidade e a criação de si próprio. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que pensamos e purificar os pensamentos para que tudo seja purificado, né? Então não adianta falar assim, olha, não pense em nada. Ninguém consegue fazer isso. Então todo pensamento que ele não for compatível, que não for, né, assim, interessante, descarta, muda, né? Diga, isso não me pertence, isso não me pertence, não me pertence, isso não é meu, não quero nem saber, não tenho nada a ver com isso, sabe? Para que a mente não fique te atormentando ou trazendo a negatividade, né? E sempre quando você começa a dar comandos, trabalhar em cima disso, né? Mente, você não tem nem poder sobre mim, mente, você não tem poder sobre mim, né? Então isso começa a te ajudar a se livrar das coisas negativas, e quando esse espaço ele é liberado, né, que sai o negativo, entra o que é melhor. Às vezes o melhor não consegue entrar porque tem muita coisa negativa, a pessoa só pensa em problema, negatividade, e agora, meu Deus, o que vai ser, e não sei o que lá, e amanhã como é que não sei o que, como é que eu vou fazer isso, como é que vai acontecer aquilo, né? Olha, sempre tem um resultado. Lembra sempre do seriado, que acaba às vezes uma confusão danada, no outro dia quando mostra lá o seriado, começa ali, já mostra um monte de solução, um monte de caminho, e tudo se realiza de uma maneira diferente. Então, quando você coloca a atenção nisso, né, tudo passa a acontecer de uma maneira bem diferente, né? A realização disso, é claro que ela está ali firme, né, trazendo para você aquilo que é necessário, e começa a vibrar de uma maneira muito melhor. É por isso que é necessário, né, ter consciência das coisas, trabalhar, né, melhorar o pensamento, e tudo vai te ajudando a andar diferente. Tudo vai te ajudando, vai te auxiliando a fazer com que você se coloque de uma maneira melhor, né? Porque é o estado natural que você deveria já estar vivendo há algum tempo, né? Então, com isso, as coisas começam a acontecer, né, muito mais elevadas, com resultados melhores, né? Tudo faz parte desse grande caminho. Então procurem aí estar participando das coisas, né? Tem muita aula em EAD no site, né? Muita coisa para você poder estar assistindo aí, participando, né? E de alguma forma ou de outra, né, quando você começa a colocar uma atenção, lembra, né, o resultado ele vai mudando, porque você, né, lembra, você vai estar lá onde a atenção está. Então, se eu estou buscando um caminho melhor, na verdade a minha atenção está indo para lá. Então ela está atraindo alguma coisa para melhor, né? Então, aí sim, eu estou fazendo um movimento que vai gerar alguma coisa que vai chegar, né? Eu não estou fixando olhar para alguma coisa para aquilo acontecer. Simplesmente eu estou procurando me colocar nas situações, estar lá onde eu quero, vendo já as coisas realizadas, prontas, né? E se eu penso em algo, tem que ser algo construtivo, alguma coisa que cresça, que me dê resultados, não uma coisa que ficar pensando em problemas, uma coisa, isso não vai levar a nada, não vai trazer solução nenhuma, né? Quanto mais você pensa em coisas não favoráveis, mais se cria delas, né?
pensamento tem uma coisa interessante, né? Que ele cria o negativo, mas ele não cria o positivo, né? Então temos que colocar uma atenção grande nisso e com muito cuidado para não gerar mais aquilo que a gente não quer, né? Porque geralmente é aquilo, quando a pessoa fala, eu preciso de dinheiro, o universo vai dar precisar de dinheiro, foi o que você acabou de falar agora. Então, cuidado com o verbo, com a boca, com o pensamento, né? Uma consciência elevada e procurar de alguma forma um mundo melhor dentro da sua visão. E aí tudo vai se encaixando e vai caminhando cada vez mais. Podendo estar com a gente nas aulas é um grande prazer, para poder conhecer um pouco mais, participar e crescer dentro desse movimento, né, e se elevar para poder ter uma vida cada vez melhor. Isso certamente. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um excelente dia a todos. E amanhã tem mais. Muito obrigado.